Hoje eu quero falar sobre a importância de estudarmos a crítica textual. E para corroborar com esse entendimento, vamos utilizar este material e falar um pouco sobre ele. Esta obra vai falar sobre crítica textual, manuscritologia. Se você está interessado em conhecer ela, fica comigo até o final desse vídeo porque vai valer muito a pena. Este é o canal A Luz da Torá. Aqui nós apresentamos materiais teológicos de altíssima qualidade para que você possa estar bem informado sobre as questões que envolvem as Escrituras Sagradas. Trazemos também mensagens sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é o que consideramos a forma mais segura de compreensão das Escrituras Sagradas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se aqui embaixo e ativa as notificações para não perder nenhum novo vídeo. E por que nós devemos estudar crítica textual? Estudar a crítica textual é de grande importância e especialmente para quem deseja compreender as escrituras de forma mais profunda e consciente. Eis alguns pontos fundamentais sobre sua relevância que eu quero mostrar para você. O entendimento da origem das palavras bíblicas. A crítica textual busca reconstruir o mais próximo possível do texto original das Escrituras, comparando milhares de manuscritos antigos em hebraico, aramaico e grego. Isso é essencial porque não possuímos os originais, que são os autógrafos, apenas cópias feitas ao longo dos séculos. E nesse processo surgiram variações. Uma outra questão é a identificação das alterações e interpolações. Os copistas, ao longo dos séculos, eles acrescentaram, omitiram e modificaram palavras e frases, às vezes por engano, outras vezes intencionalmente, por motivos doutrinários ou de clareza. A crítica textual permite identificar essas diferenças e acréscimos, ajudando-nos a perceber o que é autêntico e o que pode ser posterior. Ela também nos protege contra interpretações distorcidas. Quando alguém interpreta um texto sem saber o que ele pode ter variações, corre o risco de basear doutrinas em passagens alteradas. Por exemplo, alguns versículos que sustentam certas crenças não aparecem nos manuscritos mais antigos, o que muda completamente o entendimento teológico. A crítica textual também vai nos ajudar a desenvolver uma fé mais madura e consciente. Estudar crítica textual não enfraquece a nossa fé, ao contrário, fortalece. O estudo mostra que a Escritura foi preservada de forma notável, apesar das diferenças. Reconhecer as variantes ajuda a ter uma fé baseada no conhecimento e na verdade, não apenas nas tradições humanas. Ela vai trazer uma relevância para a restauração do texto sagrado, para quem busca restaurar a pureza do texto hebraico e grego, como em projetos de tradução fiel aos originais. A crítica textual é indispensável nesse processo. Ela permite identificar onde houve influência teológica, grega, latina ou eclesiástica e recuperar a forma mais próxima das palavras originais inspiradas. A crítica textual é, portanto, a base da honestidade acadêmica e espiritual no estudo da Escritura. Ela nos convida a voltar às raízes, ao texto mais puro possível e compreender como a palavra de Yud-He-Vav-He chegou até nós, com suas nuances, desafios e riquezas. E para você que ficou interessado em tudo isso, você que gosta da ciência da crítica textual e ainda não possui essa obra e deseja conhecer mais, vamos dar uma olhada nela por dentro para ver o que ela oferece. Este é um material em capa brochura, como vocês podem ver, é uma capa bem bonita, mas eu acredito que poderia ficar melhor se fosse uma capa dura. E nós temos aqui o Philip Comfort como seu autor. Aqui nós temos Manuscritos do Novo Testamento. Temos esse subtítulo, uma introdução à paleografia e à crítica textual. Na sua parte traseira, nós vamos ter algumas informações aqui bem relevantes e eu quero ler para você. Quais são os manuscritos mais importantes do Novo Testamento?
Para responder a essa pergunta, é preciso recorrer à paleografia e à crítica textual. A paleografia trabalha com a datação dos manuscritos, como também com os recursos de caligrafia dos próprios manuscritos. Já a crítica textual avalia a confiabilidade do texto de cada manuscrito com respeito à recuperação do texto original do Novo Testamento grego. Em manuscritos do Novo Testamento, paleografia e crítica textual se unem para oferecer uma excelente introdução aos textos neotestamentários, oferecendo aos leitores uma visão da transmissão da Bíblia desde os primeiros séculos da era cristã. Comfort explora a participação do escriba na produção dos escritos mais antigos do Novo Testamento, apresenta uma lista anotada de todos os manuscritos gregos importantes às versões mais antigas. O objetivo principal é ajudar estudantes de teologia e pregadores da palavra a interagir com o texto do Novo Testamento, começando pelo conhecimento e trabalho com os próprios manuscritos e depois pelo conhecimento e trabalho com as ferramentas da crítica textual. Uma lombada até bonita, porque nós vemos aqui, olha, um manuscrito grego. Vamos abrir aqui. Nesse lado, mais uma informação. Manuscritos do Novo Testamento. Explorar a participação do escriba na produção dos primeiros escritos do Novo Testamento. Apresentar uma lista anotada de todos os manuscritos gregos significativos e das versões antigas. Estabelecer datas aos primeiros manuscritos do Novo Testamento. Examinar o uso da nómina sacra do manuscrito mais antigo. Apresentar a história da variação textual dos primeiros séculos da Igreja, explorar os vários métodos de recuperação da redação original do Novo Testamento grego e avaliar os manuscritos quanto ao seu grupo textual e sua influência na crítica textual, oferecer exemplos concretos de prática de crítica textual e, assim, identificar como os papiros influenciaram o texto do Novo Testamento. Sua ficha catalográfica neste lado, e aqui nós temos o sumário. As publicações manuscritas do Novo Testamento grego, manuscritos importantes e edições impressas, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, a nómina sacra nos manuscritos do Novo Testamento, panorama histórico da variação textual do Novo Testamento grego, teorias e métodos de crítica textual do Novo Testamento, a prática da crítica textual no Novo Testamento, um glossário de temas, bibliografia, índice de papiros unciais e manuscritos cristãos do Novo Testamento, índice de personagens bíblicos. Logo desse lado nós temos uma lista de imagens que aparece dessa forma, como vocês podem conferir. E esse livro vai explicar as formas abreviadas para você entender quando se trata de algum tipo de manuscrito. Vamos ter desse lado o prefácio. É importante que você leia o prefácio para poder te ajudar a compreender ainda mais o livro que você vai se propor a estudar. Esse volume é produto de muitos anos de estudo dos manuscritos do Novo Testamento. Durante esse período, examinei muitas vezes cada palavra, cada manuscrito antigo do Novo Testamento, com datação anterior a 300 DC, e assim produzi o livro intitulado O Texto dos Manuscritos Mais Antigos do Novo Testamento Grego, em coedição com David Barrett. Viajei para muitos estados e diversos países, incluindo Inglaterra, França e Suíça, para examinar manuscritos autênticos. Eu me envolvi profundamente com os manuscritos dos primeiros escribas cristãos, de modo a compreender o seu nível de competência e sua intenção com o texto enquanto leitores. Minha dissertação de doutorado examinou especificamente as recepções de leitura de 3 escribas que produziam cópias dos evangelhos. E aqui nós temos siglas, o B45, o B66 e o B75. Durante esses anos, tenho também concentrado minhas energias propriamente na crítica textual do Novo Testamento, bem como
na maneira que ela tem impactado as traduções do Novo Testamento em inglês. Isso me levou a escrever o volume Manuscritos Antigos e Traduções Contemporâneas do Novo Testamento. E em seguida, também, o texto do Novo Testamento e comentários da tradução. Como alguém que tem trabalhado tanto a crítica textual do Novo Testamento, quanto com a tradução do texto bíblico para o inglês, tive o privilégio de ser coordenador de tradução de New Living Translation. Tenho ampla consciência de quão importante é certificar-se de que nossas traduções para o inglês refletem a melhor evidência textual. Por ter contribuído nessa área com as obras mencionadas anteriormente, esse livro, em seu foco principal, não se encontra em como a crítica textual tem impactado as versões em inglês. Todavia, o capítulo 4 sobre a Nomina Sacra oferece algumas reflexões de como traduções para o inglês devem lidar com tradução da palavra pneuma, espírito com o E maiúsculo ou espírito com o E minúsculo, e outros títulos divinos. O foco desse livro está nos manuscritos do Novo Testamento que são mais importantes da perspectiva da paleografia e da crítica textual. A paleografia está relacionada à datação de manuscritos, bem como às características caligráficas dos papiros, manuscritos. Cada manuscrito tem uma história a contar, cada manuscrito nos abre uma janela para olhar a transmissão do texto do Novo Testamento nos primeiros séculos da Igreja. A crítica textual está relacionada à avaliação crítica da confiabilidade do texto de cada manuscrito com respeito à recuperação da redação original do Novo Testamento grego. Esta obra ela abrange as duas áreas do estudo, examinando tanto a paleografia quanto a crítica textual, à medida que abrimos os manuscritos do Novo Testamento. Nesse volume, busquei, primeiro, explorar a participação do escriba na produção do texto mais antigo do Novo Testamento, especialmente ao examinar as características caligráficas e paleográficas de seus manuscritos mais antigos. Segundo, apresentar uma lista anotada de todos os manuscritos e versões antigas que são importantes. Terceiro, estabelecer datas para os manuscritos mais antigos. Quarto, examinar os Nomina Sacra nos manuscritos mais antigos. Quinto, apresentar a história da variação textual nos primeiros séculos da Igreja. Sexto, explorar os vários métodos de recuperação da redação original do Novo Testamento grego e, para alcançar esse objetivo, avaliar os manuscritos quanto ao seu grupo textual e sua influência na crítica textual do Novo Testamento. E sétimo, oferecer exemplos concretos da prática da crítica textual e, assim, identificar como os papiros influenciaram o Novo Testamento grego. O objetivo geral do livro é ajudar estudantes a interagir com o texto do Novo Testamento, antes de tudo pelo conhecimento e trabalho com os próprios manuscritos e depois pelo conhecimento e trabalho com as ferramentas da crítica textual. As publicações manuscritas no Novo Testamento grego, você vai ter mais informações. Definindo publicações. É muito importante você ter uma obra como essa se você quer se aprofundar na crítica textual. Uma ciência extremamente importante para que nós que estudamos as Escrituras Sagradas a sério possamos compreender o que de fato está próximo dos originais, o que foi um acréscimo e etc. Aqui nós temos os textos originais, as características dos textos originais. Cara, eu posso te dizer que esse material é indispensável. Você precisa de uma obra como essa aqui. Ele tem uma linguagem bastante acessível, de fácil compreensão para o leitor entender o que está lendo. Que olha, caligrafia dos autógrafos, diferentes estilos de caligrafia nos autógrafos, finais mais breves nos autógrafos que em manuscritos posteriores. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, nós temos ali no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 16, o capítulo 16 de Marcos temos o texto mais longo e o texto mais curto. O texto mais curto, ele vai do capítulo 16 até o versículo 8, se eu não estou enganado. E entre os acadêmicos,
é consenso entender que os textos mais curtos são os textos considerados mais confiáveis. Isso aqui, essa nota vai tratar exatamente sobre esse assunto. Finais mais breves nos autógrafos do que em manuscritos posteriores, tá? A presença de nómina sacra. Deixa eu ler isso aqui para você. Os autógrafos podem ter ou não incluído os principais nómina sacra para Curios, Senhor, Christus, para Cristo, Iesus, Jesus e Theos, Deus, em sua forma mais antiga. Em suas formas mais antigas. Até agora, não há nenhum manuscrito do Novo Testamento descoberto que mostra esses títulos diversos escritos de alguma maneira diferente da forma nómina sacra. Esses manuscritos remontam ao final do século I e o início do século II. Assim, parece razoável que o nómina sacra tenha sido incluído nos textos originais, ou, em caso contrário, ao menos nas mais antigas publicações. Eu apresento uma análise completa desse fenômeno no capítulo 3. Só lembrando que o link para adquirir essa obra estará aqui na descrição desse vídeo. Para nós corrermos para o final, eu quero mostrar para vocês alguns manuscritos que essa obra vai trazer. Olha, ela vai trazer muitas imagens dessa forma aqui, com manuscritos. Aqui nós temos um papiro oxorrinco de 1074, como você pode ver, chamado de B66. Aqui nós temos outro, mais outro papiro e outro ao seu lado. Então a dificuldade que se tinha de poder ter acesso a um papiro como esse era extrema. O público comum era impossível ter acesso a papiros como esses. Agora não, nós temos o acesso a ferramentas como essa que nos possibilita a poder conferir como que era um papiro, olha. E essa obra vai trazer informação sobre todos esses papiros aqui, para que vocês consigam compreender sobre cada um deles. Olha a quantidade de informações sobre papiros. Então, irmão, para você que ama o estudo da crítica textual, não apenas do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento, essa obra é indispensável. Para finalizar, quero mostrar quantas páginas esse material vai dispor. São 509 páginas, como vocês podem ver. 509 páginas de puro conteúdo, meus irmãos. Muita coisa vocês vão encontrar nessa ferramenta. Tá bom? Então tá aí. Esta excelente obra para quem quer saber mais sobre manuscritos do Novo Testamento. Uma introdução à paleografia e à crítica textual. Lembrando que o link para adquirir essa obra estará aqui na descrição desse vídeo.